Pastor afirma ser o último Elias que haveria de vir. Fique até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês algo incrível. Acompanhe comigo. E eu estou fechando a era da igreja. Depois de mim não vai se levantar mais ninguém. Será que as pessoas não são capazes de perceber a unção que está sobre mim? Será que elas não são? Será que dentro desse estúdio aqui não tem ninguém sendo impactado por essa unção? E eu estou fechando a era da igreja. Pastor afirma ser o último Elias que haveria de vir. E diz que ele é aquele que vai cumprir e fechar a era da igreja. Bem, vamos observar isso agora nesse vídeo. Acompanhe comigo. Por que o senhor se declara, se auto-intitula o Elias mencionado em Malaquias 4:5? Veja, em 1º e 2º Reis, capítulo 18, nós temos ali Elias e os profetas de Baal. João Batista é também, em virtude do ministério de restauração, chamado de Elias. Então vamos lá. O texto de Malaquias 4 está sendo colocado aqui como um argumento para comprovar que viriam dois Elias. Então você tem o Elias de Reis, que lutou contra os profetas de Baal, e que o fogo caiu do céu. Você tem João Batista, que Jesus se referiu a ele como o último Elias. Então vamos ver o que é que o texto de Malaquias 4:5 nos diz. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Há uma profecia, então, dita em Malaquias, de que no final dos tempos, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, veja só, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e não durante ele, Elias seria enviado. E ele faria o quê? Esse é o ponto que nós temos que prestar atenção e identificar. Ele irá converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. O que significa isso? Haverá restauração, comunhão, reconciliação, arrependimento, quebrantamento e restauração. Para quê? Para que não venha e fira a terra com maldição, para que o juízo de Deus não venha sobre a terra, antes do grande e terrível dia do Senhor. Vamos continuar aqui então, porque isso que ele está afirmando, e isso que ele está dizendo é que haveria um João Batista, isso que ele está afirmando é que João Batista era um cumprimento de Elias e que teria outro Elias como cumprimento dessa profecia. Em Mateus 17, capítulo 11, Jesus desce do Monte da Transfiguração e os discípulos perguntam: conhecemos, caramba, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus vai e brinca com as palavras, entre aspas. Em verdade vos digo que Elias virá. E se quereis saber, Elias já veio. Vocês não... Então, mas o que virá é um. Entendi. E o que veio é outro. O que veio foi a voz da restauração ao fim da lei para a nação de Israel. Mas viria um Elias gentílico. Então veio um Elias para Israel e agora viria um Elias para a era da igreja. Então vamos colocar as coisas em ordens aqui. Colocar tudo na mesa aqui para a gente compreender com clareza. Primeiro ele usa o texto de Mateus capítulo 17, a partir do verso 11, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração. E ele vai afirmar que Jesus havia dito que virá um Elias. De fato, Elias virá. Ele afirma como se o virá, ou o verbo vir, estivesse no futuro. Mas eu estou usando aqui o original. E o verbo vir, ou o verbo que ele utiliza como virá, ele não está no futuro. Ele está no presente, indicativo, na terceira pessoa, ou seja, indicando que ele está entre nós, que Elias já veio, ou seja, João Batista. E aí ele disse o quê? Ele disse que e restaurará. Restaurará é que está no futuro. No futuro, no modo, na voz ativa, ou seja, ele está fazendo, trabalhando no modo indicativo, indicando o que ele está realizando. Então João Batista já está presente entre nós e está no ministério de restauração, que confirma aquilo que Malaquias havia dito. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso aconteceu antes do grande e terrível dia do Senhor? Sim, porque o grande e terrível dia do Senhor, ou o dia do Senhor, ou o fim dos tempos, é um tempo escatológico, futuro, que se remete ao momento da segunda volta de Jesus, que nós lemos no Novo Testamento, mas também do grande dia de juízo de Deus contra a humanidade. E quando foi que esse evento aconteceu do cumprimento da vinda de Elias? Aconteceu
antes desse grande dia. Então não existe essa dicotomia entre Israel e a igreja, a era de Israel, o tempo de Israel, o tempo da igreja, não. Para as escrituras, existe apenas um povo, o povo de Deus, no Antigo e durante o período do Novo Testamento, composto de judeus e gentios, que esse é o povo que Paulo fala, inclusive, em Efésios, capítulo 2, que de dois povos Deus fez um só povo em Cristo Jesus. Então, ele maldosamente ou erradamente, vamos dizer assim, vamos esquecer o maldoso, mas vamos dizer por falta de conhecimento mais preciso no original. E eu estou lendo aqui, exetai, que é o verbo que está no presente, na terceira pessoa, se referindo a João Batista, terceira pessoa do singular, está dizendo que ele está entre nós. De fato, Elias vem, ou está entre nós, e restaurará, futuro, todas as coisas, que Malaquias vai falar, que é a restauração da comunhão, da vida das pessoas, do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, num aspecto de transformação. E o que é que João Batista fez no deserto? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse chamado ao arrependimento que nós encontramos no ministério de João Batista é exatamente o cumprimento de voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E estava preparando as pessoas para a chegada do Messias. Então, mais uma heresia, vamos dizer assim, desfeita, e o texto bíblico explicado com clareza. Se você quer saber mais sobre a vida de Jesus, aprender sobre a sua obra, ministério e tudo que ele ensinou, eu quero fazer um convite para você. Eu sou formado em teologia e arqueologia e eu estive em Israel participando de escavações arqueológicas e visitando os lugares aonde Jesus passou para fazer esse curso, Jesus Decifrado. Então, se você quer aprender mais, entra em jesusdecifrado.com.br. Eu também vou estar analisando as passagens bíblicas nos originais, além de todo o conhecimento da teologia bíblica que eu emprego no estudo das Escrituras, tenho um conhecimento da arqueologia, visitando cada lugar aonde Jesus passou. Então não deixa de participar desse curso. Tá aí o convite, clica aqui no link ou acessa jesusdecifrado.com.br. Eu aguardo você.